Olá pessoal, tudo bem? Esqueci de colocar o microfone aqui. Pronto. Estou fazendo uma gravação rapidinho pra gente, porque devido à chuva que deu agora à tarde, eu estou sem energia lá na minha casa, tá? Então, como é uma única aula, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre zoonose. Então, a zoonose, qual é a finalidade dela? É justamente determinar e fazer uma prevenção da vigilância sanitária referente a algumas contaminações que os pets podem ter, né? Uma prevenção, um controle que o pet pode vir a cometer. Então, a zoonose é justamente para isso. Não é somente referente a cães, mas também a gatos e a outros tipos de animais, tá? Então, zoonose, de uma forma geral, ela vai determinar quais são as ações que devem ser feitas em determinadas regiões. Nós conhecemos zoonose justamente referente aos cães, né? Quando tem muito cão numa região, uma proliferação desordenada, patologias que eles podem transmitir de um para com o outro e também para com a sociedade, aí nós acionamos a vigilância sanitária. Zoonose, quando você fala a palavra zoonose, as pessoas lembram exatamente sobre aquela doença que o animal possa vir a ter, que é denominada raiva. Mas não é só raiva, né? Existem outros tipos de patologias que os animais podem ter e que a vigilância sanitária a nível regional, a nível nacional, toma providências em relação a isso. Então nós temos aqui como zoonose em geral, execução das ações, das atividades, das estratégias de vigilância, prevenção do controle de zoonose em relevância para a saúde pública. Então tudo aquilo que vai em relação à saúde pública, principalmente de raiva, né, a leishmaniose, aí entra a parte pública nesse sentido aí. Bom, por que tem essa relevância regional? A maioria dos cães que são recolhidos, os gatos que são recolhidos, geralmente eles são levados para um abrigo na cidade. Isso gera muita polêmica. Aqui na cidade mesmo nós já tivemos bastante polêmica referente a isso, né? Primeiro porque existem as ONGs procuram ajudar os animais de rua, principalmente na hora do inverno, e aqui foram feitas aquelas casinhas colocadas em determinadas regiões da cidade, justamente para que o animal possa ser acolhido, ele seja alimentado e ali ele seja cuidado. Ele é vulnerável aos intempéries, ele é vulnerável ao ciclone que geralmente dá na região, ele é vulnerável à queda de temperatura. Então existe os ambientalistas, as pessoas que cuidam das ONGs, que cuidam desse setor, ajudam a prefeitura, fazem denúncias, fazem planejamentos, justamente para que não haja muita proliferação de animal nas ruas. Infelizmente, principalmente aqui na região, existem pessoas que têm o costume, por exemplo, de não ter a responsabilidade sobre o animal. Isso é crime, né? Isso é crime. Então ela vai viajar, vou viajar na segunda-feira, eu vou voltar só no outro final de semana. O que ela faz? Ela solta o animal dela no bairro e vai viajar e deixa o animal zanzando pelas ruas, pelas casas dos outros. Quando ela retornar, se o animal estiver ainda lá naquela região, ele recolhe o animal novamente. Por incrível que pareça, isso acontece aqui. Já peguei vários casos aqui, né? Então, o animal em si, ele é vulnerável, né? Então, existem leis que fazem com que ele seja protegido nesse sentido. E além da raiva, tem a toxoplasmose, esporotricose e outros parasitas, outras patologias que vêm a acometer esse animal. Bom, a vigilância rotineiramente é a área da vigilância de zoonose que deve desenvolver e executar ações, atividades e estratégias de vigilância à zoonose. Aí depende muito do contexto. Como eu falei, as ONGs ajudam muito, né? E eu, por exemplo, os 2 cães que eu tenho, as 2 cachorras que eu tenho, são cães de resgate, cães que estavam jogados na rua desde filhotinho. A gente foi lá, percebeu, ficou com dó, trouxe para dentro de casa, acolheu, mas a responsabilidade como tutor agora é minha. Então eu tenho que dar alimentação, eu tenho que dar o abrigo, eu tenho que dar medicação, eu tenho que fazer a castração, né? Então tudo isso é responsabilidade minha a partir do momento que eu assumi essa responsabilidade. Se você não quer ter responsabilidade com um animal, não tenha, desde que você não tenha esse animal com você.
entendeu? Então, existem várias organizações que vão executando essas atividades a nível regional. Então, monitores de programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde. As ações caracterizam por serem executadas de forma permanente, a fim de subsidiar os programas de controle já existentes e aí por diante. A sociedade em si, ela ajuda, procura ajudar. As universidades procuram ajudar, por exemplo. Nós temos aí agora a caravana de castração, né? Então, eles vêm com um caminhão, com um ônibus, todos os animais são castrados gratuitamente naquele período, ou com um preço bem baixinho, e as pessoas levam o animal até lá e fazem a castração. Se você quer fazer uma castração no particular, também pode. Vai custar o quê? R$150 no cachorro de pequeno porte. Num de grande porte, no total, com anestesia e tudo mais, recuperação, medicação que ele tem que tomar após a cirurgia, vai gastar em R$350 a R$380. Mas é uma coisa definitiva, né? Você não vai permitir mais que esse animal se reproduza e os filhotes sejam doados ou abandonados em caixas pelas ruas da cidade. Então essa é a parte ativa, e tem a parte passiva, que é viabilizar os meios para a identificação oportuna e precoce da situação de risco real. Então, antes que haja uma reprodução em massa, eles abrem esses centros de castração, né? E os animais de rua também são vacinados contra a raiva, justamente porque naquele determinado período do ano eles são acolhidos das ruas pela prefeitura e acabam sendo vacinados contra algumas patologias, tá? Então, todo esse processo de prevenção já está enxertado dentro da nossa sociedade. Só que ainda falta um pouco de conscientização das pessoas que são tutoras desses animais. Se você é tutor de um animal, a responsabilidade é sua. Nós não falamos mais que somos donos, porque ninguém pode ser propriedade de ninguém. Então, nós somos tutores. Se o Estado perceber que eles estão sendo maltratados, você vai responder criminalmente por isso, né? E é uma questão de educação também, né? Enfim. Então seria isso, pessoal. Como eu falei, vou repetir para vocês, nós estamos sem energia aqui na região de casa, por causa da chuva que deu agora à tarde. Se restabelecer, nós vamos nos falando aí agora no período da noite, com a aula de radioterapia. Beleza? Até mais!